pastora Marta, que é uma alegria muito grande poder receber em nosso culto online. E é uma alegria particular e especial porque você também aceitou esse pedido e aqui está conosco. A tua família está aí, sempre nos acompanha. A irmã Célia está sempre ativa, não perde um. E nós louvamos a Deus. A Márcia já está aí, acredito também que o Micael é fruto da graça de Deus. É um prazer muito grande poder falar ao povo de Deus nesse momento, que nós estamos na presença de Deus para nos alegrar, para ouvir a palavra, para contemplar a presença desse Deus maravilhoso. E sem muitas delongas, eu quero dizer que a oportunidade é sua. Ministra a palavra de Deus, fala aquilo que Deus colocou em teu coração, abençoa esse povo, abençoa esse pastor, abençoa todo esse rebanho que está presente nesse momento. Com a palavra, a pastora Marta. Deus abençoe. Amém. Graça e paz. Quero agradecer pelo convite, pelas palavras. Quero também dar uma boa noite a todos, né? O pessoal de São Cristóvão, os irmãos de São Cristóvão também. Que Deus continue abençoando cada um que nesse momento está adorando ao Senhor, né? Está buscando ao Senhor na beleza da sua santidade. E vamos, nesse momento, abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 7, versículo 37 a 39, que diz o seguinte, Lucas 7, 36 a 39. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus, por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam só em louvor a Ti, e que tenha ouvidos ouça o que o Teu Espírito diz à Tua igreja nesse momento, nessa live. Que o Senhor abençoe cada um, ó Deus, que estará ouvindo a Tua palavra, que o Senhor nos use, ó Deus, que o Senhor ilumine o Teu povo, em nome de Jesus. E possamos aprender, entender, ó Deus, meditar e praticar, ó Deus, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar, né, essa meditação da palavra do Senhor, né, falando sobre os pecadores, né, porque o texto começa falando dessa mulher pecadora ou de má fama. E a Bíblia fala dos pecadores, né? A Bíblia diz o seguinte: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23 fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, não podemos participar da glória de Deus em pecado ou sem a salvação em Cristo Jesus. Mas Romanos 5, 8 também fala que, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, né? Deus, por seu grande amor, nos permite a salvação através de Cristo Jesus, né? E nós hoje podemos estar aqui como filhos amados, juntos cultuando a Ele, né? Através da sua morte e ressurreição, nos dando a salvação, né? Em Marcos 2,17, parte C, Jesus disse: eu não vim para chamar justos, mas
pecadores, né? Então, glória seja dada ao nome do Senhor, porque os pecadores podem participar do reino de Deus através da morte e ressurreição de Cristo. E nesse texto, tanto a pecadora que ungiu os pés de Jesus, como o fariseu, né, que convidou Jesus para aquele banquete, e os outros que estavam ali, né, que também eram pecadores, poderiam desfrutar da salvação que estava em Cristo Jesus. E eu gosto muito do livro de Lucas, porque o livro de Lucas dá muita importância e inclui nas suas narrativas as mulheres, né? Porque as mulheres eram, naquele tempo, né, na Bíblia, desvalorizadas, discriminadas, né, desrespeitadas. E por isso, nesse texto, Lucas dá uma atenção especial para a condição dessa mulher, né? E a atitude linda e simples que ela teve diante do mestre, né? E eu quero perguntar aos irmãos que estão em casa nesse momento, né? Qual é a atitude diante da presença do Senhor que nós temos tido quando nós assistimos às lives? Porque essas lives não é só para assistir, é para nós participarmos, para nós adorarmos ao Senhor, né? Que tipo de atitude nós estamos tendo tido, né, na presença do Senhor, quando nós fazemos esse culto, quando nós estamos nos consagrando ao Senhor, né? O que podemos oferecer é o tema da nossa mensagem nessa noite. O que podemos oferecer a Jesus? Porque aquela mulher ofereceu alguma coisa ao Senhor, né? Que nós vamos ver aqui, né? Que já até lemos, né? Mas o que nós temos oferecido ao Senhor quando nós participamos desse banquete, desse culto maravilhoso que nós temos oferecido a Deus, ou que já oferecemos a Deus quando nós estávamos presencialmente uns com os outros na igreja, né? E eu quero destacar 3 pontos que eu achei muito importante nesse texto, que o primeiro, né, eu vou falar dos 3 aqui rapidamente. O primeiro ponto é sobre essa mulher pecadora, ou essa mulher de má fama, que ela não tinha nome nesse texto. Ela era uma mulher pecadora, de má fama. Só se fala, o texto só fala isso, né? A minha Bíblia aqui que eu li é na linguagem de hoje, mas na atualizada é a mulher pecadora, né? Então nós vamos ver algumas coisas sobre essa mulher. Segundo ponto, o pensamento do fariseu. Muitas vezes temos o mesmo pensamento desse fariseu contra o nosso próximo, achando que nós somos melhores, até mesmo do que ele. E terceira coisa, o comportamento de Jesus. O comportamento de Jesus muitas vezes nos deixa até perplexos, mas nós precisamos aprender com Jesus, né? Nós precisamos aprender a andar como Jesus andou, né, diante das situações, porque como Jesus agiu, nós muitas vezes devemos agir no nosso cotidiano, né, diante das pessoas. Então, eu quero falar, em primeiro lugar, sobre essa mulher pecadora. Essa mulher pecadora, acredito, né, que ela ouviu falar de Jesus, porque a fama de Jesus, ela corria, né, por todos os lugares. As pessoas ouviam falar de Jesus, ouviam as curas de Jesus, ouviam o que ele pregava, e certamente essa mulher também ouviu falar sobre Jesus. E ela também correu para ver Jesus. Só que ela não correu só para ver Jesus ou só para ouvir de Jesus. Ela correu para fazer algo para Jesus, né? E ela correu para receber também algo de Jesus. E como foi que essa mulher, primeiro, como é que essa mulher chega lá, né? Parece que essa mulher não chega lá bem, porque quando ela chega na porta daquela casa, as pessoas olham para ela como uma mulher terrível, né? Uma mulher pecadora. Pelo que a gente olha para o texto, a gente entende do texto, as pessoas apontam o dedo para ela. Diz, olha, a mulher pecadora chegou, né? Então,
ela chega naquele lugar e já apontam o dedo para ela. Mas ela não olha para o que as pessoas vão dizer. Ela quer ver Jesus. Ela quer ir ao encontro de Jesus, né? E ela transpõe essa barreira do que vão falar dela. E ela olha e ela procura a Jesus, né? E como é que ela entra ali? Né? Não está com as portas fechadas, né? Não é uma coisa particular, né? Não. Né? Naquele tempo, quando as pessoas eram convidadas, né? Apesar que era particular, mas quando a gente estuda, né, sobre como eram dados os banquetes ali, as portas ficavam escancaradas, né? As janelas eram escancaradas, né? Para as pessoas verem mesmo os banquetes que eram dados, né? Então, qualquer pessoa podia entrar, né? E eles tinham assuntos, né? Se abordavam assuntos ali. Então, as pessoas de fora, né, que não eram convidados, estranhos, entravam e participavam também de assuntos. Eles tinham até divãs ali onde poderiam relaxar, né, tirar as sandálias, né? E foi o que aconteceu com Jesus, né? Jesus estava ali naquele divã, né, relaxando, né? E ela chegou, né? E a gente pode imaginar, né? Eu imagino que foi assim, né? A Bíblia não conta, mas eu posso imaginar dessa forma, que ela procurou Jesus, encontrou Jesus deitado no divã e correu até Jesus e começou a chorar aos pés de Jesus. Então ela chega até Jesus, se ajoelha e por trás de Jesus ela começa a chorar. E aquela mulher começa a se derramar aos pés de Jesus. E de tanto ela chorar, acho que ela soluçava, a lágrima dela começou a cair aos pés de Jesus e ela enxugava os pés de Jesus com os cabelos dela. E depois ela derramou o perfume que ela trazia nas mãos, né, nos pés de Jesus. E aquele perfume era um perfume puro, um perfume especial, né? E eu acredito que era um perfume muito caro, porque eles até se espantaram, né? Por ela estar usando aquele perfume. E eu acredito que era um perfume muito caro, tipo os perfumes da Rinodê, né? O perfume o Boticário, né? O perfume da Natura, né? Os mais caros, né? Mas ela não se importou com isso. E eu posso imaginar que enquanto ela se derramava ali na presença do Senhor, ela estava contrita. Ela estava querendo mudar, sabe? Talvez ela estivesse cansada das lutas, das rejeições, talvez ela estivesse já cansada de ser apontada, né? Das pessoas dizerem que ela era pecadora, de ser acusada, né? E ela queria uma mudança. Ela queria mudar, ela queria ser acolhida, ela queria ser amada, ela queria uma nova história. Então, ela procurou quem poderia mudar a história dela. Quem não faz acepção de pessoas. E ela encontrou. E abrindo um parênteses aqui, muitas vezes nós, em vez de corrermos como essa mulher correu atrás de Jesus, mesmo com seus pecados, nós nos afastamos de Jesus. Pecamos e nos afastamos de Jesus. Ou então, quando a gente vai pregar o evangelho a alguém diz assim, não, mas eu tenho tanto pecado que Jesus não vai me aceitar. Né? E Jesus diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E muitos não querem trocar o fardo com o Senhor, querem se afastar mesmo do Senhor. Mas essa mulher fez diferente, ela nos ensina que ela, sendo pecadora, ela vai até Jesus, em vez de se afastar de Jesus. E mesmo com os nossos pecados, nós temos que ir até Jesus, para o Senhor se achegar a nós.
para o Senhor trocar os nossos fardos. E na palavra do Senhor, em Salmo 34:18, diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. E foi isso que o Senhor fez com aquela mulher. Salmo 147:3 diz: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Então aquela mulher também deveria estar cheia de feridas. E o Senhor cuidou das feridas daquela mulher. Em João 6,37 também diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, ela foi a quem podia resolver os problemas dela. E realmente Jesus é aquele que resolve os problemas, é aquele que sara as feridas, é aquele que lança fora todos os nossos pecados. Mas aí o fariseu pensa, né? O fariseu pensa, né? No verso 39, quando o fariseu viu isso, né? Tudo aquilo, né? Pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nela e a vida de pecado que ela leva. E aí Jesus conta uma parábola e ainda diz a ele, né, com a maior paciência: tudo que ela está fazendo, você não fez para mim. Eu cheguei aqui, você não me beijou. Eu cheguei aqui, você não lavou os meus pés. E era costume deles fazerem isso com um convidado. E ele não fez nada disso. Porque muitas vezes nós também nos comportamos como um fariseu. Nós não fazemos um culto direito para o Senhor. Nós queremos cultuar, mas de qualquer maneira. Nós queremos agradar ao Senhor, mas com pecados. E nós não somos realmente inteiros para o Senhor. E o fariseu talvez só queria se aparecer, só queria andar com um religioso e não queria realmente ser um verdadeiro anfitrião. Mas talvez ele Jesus em algum erro. Mas Jesus mostra a ele como era que era para ser realmente, era para ser quebrantado, era para andar com Jesus em amor, né? E mostra a ele, né, como realmente Jesus deveria ser tratado naquele momento, né? E então Jesus, né? O anfitrião, né, não fez de acordo com o que era para ser feito. Ele queria se aparecer. Né? Ele queria mostrar que ele era um bom, mas, na verdade, ele não fez como deveria ser feito. E aquela mulher não. Ela mostrou humildade. Né? E também a terceira coisa que eu queria falar é com relação a Jesus. Né? Jesus, ele mostrou acolhimento para com aquela mulher, né? E para com o fariseu também, porque Jesus sabia como é que ele ia tratar a situação, né? Jesus mostrou que ele era um homem perdoador, né? Jesus mostrou perdão para aquela situação. Jesus amou aquela mulher. É tanto que Jesus disse: então, os seus pecados, no 48 diz: então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. E era isso que aquela mulher estava precisando. O acolhimento de Jesus, ser perdoada. E foi o que aconteceu, né? O perdão de Jesus. Ela queria ser amada.
Ela queria ser a menina dos olhos de Deus. Ela queria ser chamada de menina dos olhos de Deus. E foi o que aconteceu. Então, irmãos, o que é que nós temos a oferecer hoje ao Senhor? Será que nós... será que é a nossa vida? Será que é a nossa adoração? Qual o puro nardo que nós precisamos oferecer ao Senhor? Né? Ontem foi o dia do presbiterianismo no Brasil. Eu queria falar rapidamente, né? Porque o horário voa, né? E não dá para a gente falar muita coisa, né? Mas dia 12 de agosto de 1859, né? O pastor e missionário Simonton veio ao Brasil. Ele desembarcou no Rio de Janeiro e ele escreveu: estou pronto para descer. Esse foi o puro nardo que ele ofereceu ao Senhor. Puro nardo que ele ofereceu ao Senhor. Ele não sabia falar português, né? Talvez não sabia nem como começar. Foi a primeira vez que ele veio ao Brasil. Mas sabe o que foi que aconteceu? E ele veio no momento da febre amarela. Veio com 26 anos e morreu com 34 anos. Mas durante os anos que ele viveu, ele organizou a primeira igreja presbiteriana do Brasil, criou o primeiro jornal evangélico, organizou o primeiro presbitério, atraiu outros missionários, ordenou o primeiro pastor presbiteriano do Brasil. Isso. E ordenou o primeiro pastor presbiteriano do Brasil, o ex-padre José Manuel da Conceição. Ele fez tudo isso. Ele fez tudo isso, acredito que à base de lágrimas, de muita oração, de joelho no chão, entregando o puro nardo dele, entregando o puro perfume ao Senhor, né? Se entregando ao Senhor a cada dia, oferecendo a vida dele como missionário, como servo do Senhor. Então, o que nós podemos oferecer nesse momento de pandemia também? Ele morreu de febre amarela também. Mas ele fez a obra do Senhor. E o que é que nós podemos oferecer hoje ao Senhor? Será que é o nosso evangelismo, a palavra do Senhor? Será que é nosso conselho? Será que é a nossa adoração, nosso louvor? O que é que você pode oferecer a Deus nesse momento? Não ofereça frieza, assim como o fariseu. Não ofereça adoração pela metade. Não ofereça qualquer coisa, assim como o fariseu. A aparência, como o fariseu, não. Ofereça ao Senhor a verdadeira adoração. Ofereça seu compromisso. Porque o Senhor merece. Ofereça a sua vida como oferta viva ao Senhor, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando as nossas vidas. E que o nome do Senhor seja glorificado a cada dia que possamos aprender, através da palavra dele, a estarmos diante dele como ele merece, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Eu quero agradecer, pastora Marta, pela por entregar essa exposição da Sagrada Escritura, de vida aos nós, do Evangelho de Jesus. E o que me deixa feliz é que todos os nossos irmãos, irmãs, pastores, pastoras, que vêm aqui, sempre traz uma mensagem cristocêntrica. Traz o Evangelho, a vida, a história de Jesus, os exemplos deixados. E mais do que isso, o desafio, as implicações que surgem para a nossa reflexão. E a temática é muito oportuna. O que nós temos oferecido a Jesus? E é para cada um dos irmãos e irmãs refletirem sobre a sua vida,
seu compromisso, sua pontualidade, sua comunhão, sua entrega, sua intimidade. Mais do que isso, é pensar que nós temos que dar sempre o nosso 100%, o Amém. nosso melhor. Que Deus te abençoe, pastora, por essa mensagem, pela forma tão especial, tão produtiva e, ao mesmo tempo, tão desafiadora que vem ao nosso coração essa mensagem. Amém. Me Deus senti muito motivado e despertado também. Que Deus abençoe todo o povo.